Bom, professor, então eu vou fazer aqui a apresentação do nosso grupo, né? Que sou eu, Fernando Fiore e o Rafael Soares, sobre o ambiente, né, do Polo Norte e Sul, dos polos, e também dos animais e as adaptações que eles precisam ter para conseguir habitar um ambiente tão hostil como esse. Bom, primeiro de tudo, acho importante a gente pegar aqui o mapa mundi e entender quais são essas regiões dos polos, né? Bom, o mundo, o globo terrestre, ele é dividido, né, nos meridianos, que são as linhas verticais, e nos paralelos, que são as linhas horizontais. E aí a gente tem longitude, que são as distâncias entre os meridianos, e a latitude, que são as distâncias entre os paralelos. E os polos vão ser exatamente as regiões de maior latitude, ou seja, bem aqui o canto, não canto, né, mas a borda inferior do planeta e a parte superior do planeta. Então, aqui embaixo a gente vai ter a Antártida, que é sim considerado um continente, e aqui em cima a gente vai ter as regiões do Ártico, que são as regiões de alta latitude para o norte. Então, vão ser essas duas partes, e é muito importante lembrar que no sul é um continente e no norte não. Bom, começando pelo Polo Sul, que é onde tem os pinguins. Os pinguins não tem no norte, porque no norte temos o urso polar. Bom, a primeira característica que só de pensar dos polos você já pensa é que as temperaturas são muito rigorosas. Então as temperaturas são muito baixas, tanto que não sobe a temperatura, elas ficam muito baixas, abaixo de zero, praticamente impossível subir de zero. E dependendo, no sul as temperaturas elas são mais rigorosas do que no norte. Então podem chegar até menos 80 graus Celsius e nessa faixa. E a umidade ela vai ser muito baixa, exatamente pelo motivo de que é um continente. Então ele vai sofrer aquele conceito de geografia, né, da continentalidade. Quanto mais interno ao continente, menos os ventos conseguem chegar, porque normalmente o continente acaba sendo uma região de alta pressão e o mar, o oceano, uma região de baixa pressão e os ventos acabam indo do continente para o litoral. Então, a umidade é muito baixa, principalmente no Polo Sul, por conta dessa baixa penetração dos ventos. E no Polo Sul tem sim terra, assim como a gente consegue ver aqui, né? Solo, rochas, e mas mesmo assim é muito difícil o desenvolvimento de plantas, porque como tem uma camada de gelo muito grande, elas não conseguem criar raízes profundas, então é praticamente impossível também você ter um desenvolvimento de plantas, o que justifica que os animais acabem se alimentando basicamente só de outros animais, serem todos carnívoros. E outra questão muito importante, tanto no norte como no sul, são os dias e noites polares. Porque nos invernos você vai ter noites muito longas e no verão você vai ter dias muito longos, podendo chegar até 24 horas de dia, tipo, sem um minuto de noite. Então os dias têm as características de ser bem os dias longos no verão e noites muito longas no inverno. Em relação ao Polo Norte, que a gente consegue ver que no Polo Norte não há terra firme, praticamente só gelo, aquelas grandes geleiras, gelo flutuando, né? Temperaturas são um pouco menos rigorosas por causa do Oceano Glacial Ártico, que consegue, pelo efeito da maritimidade, levar um pouco mais de. Tirar um pouco do frio da região e deixar um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, ele não é considerado um continente, né? É muito difícil o desenvolvimento de plantas, principalmente porque aqui você não vai ter solo, então vai ser só esses blocos de gelo com muita neve, e é isso. Mas ele é um pouco mais úmido do que o sul, e as temperaturas são menos rigorosas também. Agora, começando a falar sobre os animais, começando pelos invertebrados, a gente vai ter o crio, que é o crio ártico, né? Porque tem muitos tipos de crio. E ele vai ser um crustáceo, que é um subgrupo do filo dos artrópodes, né? E então ele vai ter o ditagma, ele vai ter o cefalotórax e o abdômen e aquele exoesqueleto de quitina. Quitina? É quitina? Quitina. Desculpa, professor, eu esqueci se era quitina ou queratina. O exoesqueleto de quitina, nesse caso aqui, ele vai ser transparente, assim como a gente consegue ver aqui e ver por dentro dele. Aqui a gente consegue ver o tubo digestório dele, que é completo. Em relação aqui às nadadeiras dele, que são natatórias, né? Que são as peças de locomoção, elas vão ser bifurcadas, então elas são divididas em dois, e as antenas também.
E aqui eles vão ter as maxilas e os maxilípedes para conseguir pegar os alimentos. E é isso. E aí de adaptação que ele tem, além de ter esses pigmentos bloqueadores de luminosidade, o que garante que eles consigam ver em muito pouca luminosidade, eles também têm a bioluminescência, que garante uma certa iluminação, mesmo em locais muito escuros. Bom, agora entrando aqui na lula de Humboldt, que é um animal extremamente agressivo, ele vai ser um molusco cefalópode, que é um subgrupo também, que são esses, assim como a lula e os polvos, que tem os tentáculos saindo da cabeça. Por isso que cefalópodes, porque cefalo vem da cabeça. E a boca dele vai ficar entre os tentáculos, então os tentáculos eles são muito importantes, além da locomoção, para ele conseguir capturar os alimentos e jogar para dentro dele. E os moluscos eles já vão ter também um tubo digestório completo e a digestão extracelular também, porque esse negócio de digestão intracelular ficou para trás já. Essa lula de Humboldt é um animal extremamente agressivo, que é uma adaptação que ele tem para conseguir combater com os outros animais que tem na região, principalmente ali da corrente de Humboldt Norte. E então ele tem que estar sempre preparado. E ele tem uma característica importante dos cefalópodes, é o sifão na massa visceral que ele usa para encher de água e soltar e conseguir assim se locomover. E aí essa característica de mudar de cor é importante para ele, porque ele consegue se disfarçar, assim, né? Podemos dizer. Outro molusco cefalópode é a lula colossal, que é o maior invertebrado que existe no planeta. Então, por ser molusco e cefalópode, vai ter as mesmas características fisiológicas ditas anteriormente. E ele é muito grande realmente, ele pode chegar a 15 metros em alguns casos. E também se alimenta de outros animais aquáticos, é agressivo também, assim como a lula de Humboldt. E também tem essa característica da bioluminescência, assim como a maioria dos animais que estão em regiões muito profundas. Nosso outro animal, que nem parece um animal direito, é a esponja marinha, que no caso é um porífero. Então, nesse caso aqui, como é uma esponja, vai ser aquático e séssil, então não vai se locomover. Como características, a gente pode relembrar que a água ela entra pelos poros e sai aqui pela cavidade de cima, né, que tem o átrio aqui no meio e o ósculo aqui por cima. E ele vai ter muitas células especializadas, como os coanócitos, os porócitos, os amebócitos. E como ele está numa região muito profunda, ele tem essa tendência de ficar muito grande para conseguir ter um fluxo maior de água e para os coanócitos conseguirem trazer mais fluxo e conseguir absorver as partículas alimentícias, fazendo por fagocitose conseguir absorver, né, retirar da água essas partículas. E também para os amebócitos depois levarem de célula a célula, porque eles não possuem tecido verdadeiro. Então isso acaba sendo muito difícil porque eles não têm nenhum sistema, a circulação é ausente, a respiração é por difusão, então é o animal menos derivado, né? Então podemos dizer que ele é o mais primitivo porque não tem tanto desenvolvimento. E como característica também, para armazenar um pouco mais de energia, ele consegue desacelerar o metabolismo dele para não evitar o gasto energético. Começando aqui agora para os vertebrados, né? Entrando aqui para os cordados. Primeiro a gente vai ter o urso polar. O urso polar só existe no norte, não tem no sul. Então ele é um mamífero. E aqui é muito importante, acho que mais importante do que as características dos mamíferos mesmo é falar das características que ele tem, porque ele tem muitas coisas próprias dele, né? Então ele tem uma camada subcutânea de gordura, o que além de ser uma reserva energética muito importante, também é um isolante térmico, muito importante nessas regiões, né, com temperaturas muito baixas. Ele também vai ter duas camadas de pelo, então funciona como um mega casacão assim. E além de ter, né, os pelos que estão fora, também tem pelos menores para fechar todos os espaços e também garantir que não haja uma perda de água, uma perda de calor. Os pelos brancos dele não é por acaso, é por camuflagem, né, para ele conseguir ficar à espreita das presas. E a pata dele, que é o que a gente usou para representar de adaptação na nossa maquete, ela parece uma nadadeira, o que dá muita vantagem para ele na água quando ele precisa perseguir presas, tipo focas, animais assim, porque ele consegue nadar muito rápido e é um animal muito forte. E esse é um urso que não hiberna, ele só diminui o metabolismo quando ele precisa, né, guardar um pouco de energia. Agora aqui o pinguim imperador, que também é um cordado, mas dessa vez da classe das aves. Ele tem essa pose toda aí, por isso que ele recebe esse nome,
que nem no filme lá do Pegando Onda. É esse o pinguim imperador. Uma característica muito importante do pinguim imperador é de todos os pinguins, na verdade, que além de não voar, eles têm essa ideia do calor coletivo. Então eles andam sempre em bando, porque assim como o magma na Terra esquenta no interior lá e sai para os cantos quando está mais frio, os pinguins fazem a mesma coisa. Eles se juntam todos, os que estão na borda estão mais frios. Então eles vão tender a entrar para o meio e quem está no meio está mais quente, então vai saindo. E eles conseguem assim se manter quentes pela coletividade. E além disso, uma característica específica das aves, né? Aquela ideia de que eles, para excreção, eles excretam ácido úrico, que não precisa de muita água. Então eles conseguem armazenar mais água e não precisam ficar usando água só para diluir, se usassem amônia ou ureia. O corpo dele é revestido com óleo, né? Para não ter tanto desperdício de água e calor. E eles têm também as penas, servem como isolante térmico para não perder tanto calor também. A baleia branca é outro cordado mamífero. Baleia beluga também, pode ser chamado de beluga. Uma coisa muito importante é esse órgão ecolocalizador que ela tem, que assim como as ampolas de Lorenzini nos tubarões, ajuda a se locomover e ter uma noção de espaço, porque a visão delas não é muito boa. Que elas ficam em grandes profundidades, mas elas precisam respirar pelos pulmões, assim como todos os mamíferos. Então ela precisa subir e ela consegue armazenar muito oxigênio por conta da alta quantidade de mioglobina que elas têm no sangue. Então ela consegue, em uma puxada de oxigênio, não precisa ficar saindo muito constantemente, mas consegue armazenar bastante oxigênio e se manter no sangue. E último animal agora, o narval, que a principal característica dele é essa presa aqui, que não deu para ver muito bem nessa imagem, mas que ele usa isso aqui para conseguir quebrar o gelo e é muito importante também para pegar as presas e tudo mais. Mas a quebra do gelo é uma característica muito importante quando ele precisa sair para respirar também. E aqui, diferentemente dos outros aquáticos, ele não tem uma barbatana dorsal, que facilita que ele nade mais próximo do gelo quando necessário. Bom, finalizados os animais, vamos falar um pouquinho da maquete. A maquete que a gente usou está aqui nessa imagem. Foi massinha, palito de churrasco, isopor, algodão, tinta azul, tesoura e um pincel. Primeiro falando da adaptação, a gente fez a pata do urso polar, a gente usou como base essa imagem aqui. Então, acho que tomadas as devidas proporções e nossas habilidades artísticas, ficou muito bom, né? Acho que ficou bem representado. Depois é que a gente tirou essa foto antes, mas depois a gente colocou um pouco de algodão aqui para simbolizar esse pelo. E acho que a gente conseguiu representar bem essa ideia de que, né, é semelhante a uma nadadeira, então não é que nem a nossa mão que nem a nossa mão que tem um espação entre os dedos, mas eles são todos coladinhos assim para conseguir puxar bastante água de uma vez só. E ficou assim. Em relação ao ambiente, a gente tentou representar aquela ideia bem de Antártida, de Polo Norte, Polo Sul. Usamos o branco do isopor, recortamos a outra parte do isopor e colocamos com um palito de churrasco em cima para deixar bem preso. E a gente usou esse instrumento aqui que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas a gente achou lá e funcionou muito bem para a gente conseguir fazer. Então a gente fez aqui como se fosse um continente, né, grande porção de gelo. Depois a gente colocou os icebergs aqui. Aí o nosso resultado final foi assim que ficou a nossa maquete. Ela está na escola, professor. Não sei se você vai ver isso aqui antes da gente ter aula, mas amanhã, segunda-feira, a gente tem aula. E aí a gente pode te mostrar lá. Aqui dá pra ver ó, o algodão que a gente colocou. Foi muito difícil colocar, porque o algodão ficava grudando no dedo com a cola, então deu meio errado. Aqui a gente fez uns crios. Não dá pra ver daqui, mas eu joguei um glitter assim em cima do crio, achando que ia deixar ficar legal, mas não deu muito certo. Mas para tentar fazer aquele brilho da bioluminescência. Então ficou assim nossa maquete, professor. A gente juntou as duas, mas aqui está a adaptação, aqui está o ambiente. E é isso, professor. Espero que você goste. Referências bibliográficas aqui e aqui. E é isso.